E aí, meu amigo advogado, minha amiga advogada, tudo bem? Meus amigos estudantes de direito, aí simpatizantes da área do direito, hoje eu vim falar sobre minha primeira audiência 1 na trabalhista. Bom, se você não caiu de paraquedas aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, sou jovem advogado e criei esse canal com o intuito de documentar a carreira de um jovem advogado realmente do zero até quando tudo der certo. E realmente as coisas já estão acontecendo, graças a Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o seu like aí também se gostou desse tipo de vídeo. E vamos lá. Bom, até me enquadrei aqui diferente. Esse vídeo eu acho que eu fiquei um pouco mais longe, né? Eu achei até melhor. Pegou um pouco mais de luz. Comenta aqui embaixo aí depois o que vocês acharam. Bom, eu não criei muito roteiro aqui para esse vídeo, né? Eu até atrasei o vídeo dessa semana porque eu tinha na pauta era outro vídeo. E aí como aconteceu a audiência, e eu resolvi trazer logo esse vídeo primeiro para depois trazer o vídeo que eu já tinha gravado. Então deu uma atrasada. Bom, essa semana aconteceu minha primeira audiência 1 na trabalhista. Eu acho que em alguns vídeos aí eu já comentei como eu consegui esse cliente, né? Foi pelo Instagram, se não me engano, foi no terceiro mês, assim, de advocacia, né? Eu acredito que foi no terceiro mês, já criação de conteúdo, que eu crio conteúdo sobre direito do trabalho no Instagram e consegui esse cliente por lá. Era uma cliente que trabalhou no comércio, né? Onde o caso dela envolvia assédio moral, envolvia comissão paga por fora, envolvia também a contribuição sindical. E deixa eu ver o que mais. E alguns direitos trabalhistas também do TRCT que não foram certos, né? Não foram pagos corretamente. Bom, essa semana foi a audiência úna, né? Se você não sabe, a audiência úna trabalhista ela é para acontecer tudo na audiência só, para ser resolvido tudo naquela audiência, pelo rito sumaríssimo, né? Então é para acontecer a conciliação, instrução. Então tudo é para acontecer nessa audiência, para ser resolvido tudo lá. Bom, eu realmente fui a primeira, eu nunca tinha participado de nenhuma. O máximo que eu participei foi mesmo vendo vídeos aí no YouTube. Então, nem como advogado, nem como nada. Apesar de eu trabalhar no escritório, ainda não colocaram isso para me fazer, né? Eu acredito que por eu ser realmente sem experiência, então a dona lá do escritório vai colocar advogados mais experientes. Porque a audiência trabalhista ela tem algumas surpresas, como eu vou falar aqui. Bom, para me preparar realmente nessa audiência, eu não estava tão nervoso para essa audiência como foi na audiência de conciliação. Eu já estava um pouco mais seguro, já conhecia bem o caso, já tinha estudado assim um pouco antes também o caso, já tinha conversado bastante com minha cliente, né? E outra coisa que me ajudou foi porque como eu estou trabalhando no escritório, né? Como associado, e lá colocaram para me fazer a degravação. Não sei se você sabe o que é degravação. Degravação geralmente é usado para quando os advogados fazem as razões finais e memoriais, né? Geralmente. Né? Então, quando você pega aquele vídeo do depoimento e você redige tudo que tiver sido falado naquele depoimento, você escreve mesmo no Word, destacando quem foi que falou, como se você estivesse legendando aí o vídeo. Então colocaram para me fazer essa degravação. E por isso, por eu ter feito bastante, eu acho que eu já fiz bem uns 10 vídeos aí de depoimento, degravação. Então eu comecei a entender, assistindo a degravação, como funcionava a dinâmica, consegui entender como fazer as perguntas, consegui entender em relação... Eu sei que tem artigo, tem vídeos no YouTube, mas eu consegui entender pelos vídeos do escritório, né? Que a advogada colocou para me fazer, e aí eu comecei a prestar muita atenção em relação a isso. Eu já sabia, né, que a gente tem que fazer perguntas, não pode fazer direto para o cliente, ou direto para quem está fazendo o depoimento, a gente faz para o juiz e o juiz só transfere, né. Então, eu já sabia na teoria, e aí assistindo a degravação, assistindo os vídeos, né, fazendo a degravação, eu pude ver como é na prática. Isso me ajudou também em relação à segurança, às perguntas, né, eu pude prestar atenção que a advogada do escritório, a dona, né, que é a que faz a maioria das audiências, ela é bem segura, realmente, ela pega a pessoa realmente nos pequenos detalhes, e aí eu fui aprendendo isso na degravação, assistindo a degravação, e eu fui achando interessante. Aí eu falei, cara, isso é interessante, posso usar isso pra mim. E aí foi me dando segurança, eu realmente fiquei um pouco mais seguro por conta da degravação que eu estava fazendo. Então, uma dica é, se você for fazer uma sua audiência, se você estiver nervoso, não conhecer, eu acho que tem muitas audiências no YouTube, tem vários portais, aquele
audiência online, você pode assistir várias audiências, aí você vai pegando jeito, vai pegando experiência. Isso me ajudou. Então, outra coisa que me ajudou foi porque, como eu estou trabalhando no escritório, então lá eu tenho contato com outros advogados. Então, tem outras advogadas que, conversando assim, pelo menos as que eu trabalho, né? Graças a Deus, eu sei que não é todos que são assim, mas as advogadas que eu tive contato, fiz uma amizade, mas todas são legais, assim, me passaram dicas e tal. E aí eu fui me preparando com isso. Uma dica importante que elas me passaram é sobre a contradita, né? Você contraditar uma testemunha, porque ela vamos dizer, suspeita. Eu sei que são coisas diferentes, mas vamos dizer que ela não pode, que ela é suspeita para dar o depoimento porque ela tem algum interesse. Então, ela me deu essa dica para me prestar atenção, né? E aí eu anotei também aqui, eu falei, cara, então vamos lá, vamos me preparar. Outra coisa também que eu me preparei foi porque eu aprendi isso num curso de prática que eu fiz, né? De quando a gente entrar com o processo trabalhista, a gente antes dá uma olhada nos processos que essa empresa tem. Então foi uma coisa que eu fiz. Essa empresa, eu dei uma olhada nos outros processos, ela tinha alguns, não muitos, mas ela tinha alguns processos também trabalhistas, e aí eu vi que, se eu não me engano, teve 3 processos trabalhistas. E aí eu vi que nesses 3 processos trabalhistas sempre foram o mesmo preposto, sempre foram o mesmo advogado e sempre foi a mesma testemunha. E aí eu pensei, então se nesses 3 foram as mesmas pessoas, a chance é muito grande de nessa outra audiência também ir as mesmas pessoas. E aí eu perguntei para minha cliente, fulana, esse preposto aqui, você conhece, né? Falei o nome do preposto, ela disse, eu conheço, eu sei quem é, mas ele nunca nem pisou no local. Nunca nem sabe, ele trabalha lá no escritório, nunca foi, não sabe como é nada. Legal, interessante, pode ser que a gente use, né? Porque se você não sabe, né? O preposto, ele não precisa ser necessariamente um empregado, mas ele tem que ter conhecimento dos fatos. Então, pode ser uma coisa que a gente venha usar. Se ele não tem conhecimento dos fatos, então como é que ele vai dar o testemunho, né? Então, eu achei interessante, beleza. E aí, a testemunha que eu vi lá é a testemunha que está envolvida no meu caso. A testemunha que testemunhou nesses outros processos, ela está envolvida no caso da minha cliente de assédio moral. Ela é gerente lá da loja, que foi testemunha nesses outros processos e ela está envolvida no meu. E aí eu pensei, então provavelmente a empresa vai também colocar essa testemunha para ser testemunha nesse caso. E aí, como ela é gerente e ela é envolvida, né? Então, se ela for dar o depoimento, eu vou contraditar. Por esses 2 motivos. Por ela ser gerente, né? Cargo de confiança, não pode ser testemunha. E por ela estar envolvida no caso de assédio. E aí eu também conversei isso com o pessoal lá, né? Com uma advogada que entra cedo, que nem eu. E aí eu comentei isso com ela. Ela falou, você pode contraditar. Na hora que ela chegar, você vai lá e contradita. Beleza. Eu falei, então eu vou ficar esperto, né? Se ela aparecer, eu já sei que na hora que ela chegar, eu vou contraditar. E aí eu perguntei pro meu cliente, quem são os gerentes lá? O pessoal que é da liderança? Ela me falou 2 pessoas. Essa, né? Que eu comentei aqui. E outra pessoa, 2 mulheres. Beleza. Já fiquei preparado. Bom, começou a audiência, eu já tinha feito minhas perguntas, né? Eu já deixei feitas as perguntas no papel. Já tinha preparado as perguntas do preposto, as perguntas das testemunhas, as perguntas da minha testemunha, né? Eu também já tinha conversado com a minha testemunha, já tinha feito algumas perguntas para ela, então eu sabia o que eu podia usar, sabia em que poderia me beneficiar, o que eu poderia perguntar, entendeu? Não querendo influenciar ela, nunca, né? Você não deve influenciar falar o que sua testemunha tem que dizer, não. Você conversa com sua testemunha antes e vê em que ponto você pode perguntar que vai te beneficiar. É diferente. Começou a audiência, né? Eu já tinha minhas perguntas prontas, tudo. Eu não tava nervoso na audiência, assim. Um pouco, não tanto, né? Não tava tão nervoso assim como na outra audiência passada, mas normal. Começou a audiência, né? O juiz... Começou o apregoamento, o juiz perguntou para o advogado da reclamada se ele queria fazer pergunta para o reclamante, né? E ele disse que não queria. Eu falei, o advogado não quer ouvir o reclamante, né? É estranho. Se eu fosse advogado, eu ouviria. Quer dizer, eu sou advogado. Se eu fosse advogado da outra parte, eu ouviria. Beleza. Advogado da reclamante, quer ouvir o preposto? Quero sim, quero ouvir o preposto. Beleza. Primeiras 2 perguntas que eu fiz pro preposto, o juiz já indeferiu. Doutor, ele não é testemunha não, é preposto. Assim, eu sei que não tem nada a ver, né? Pro juiz, porque, como eu falei, como eu já tinha assistido outras audiências e eu vi que tem juiz que permite fazer umas perguntas normais, tipo assim, onde é que você trabalha? Você trabalha no mesmo local da reclamante? E aí eu fiz essas mesmas perguntas, e aí ele indeferiu minhas 2 perguntas. Beleza.
As duas logo, né? As duas logo de cara já indeferiu pra acabar com o psicológico do advogado. Mas isso em nenhum momento me abateu. Tranquilo. Não deixei isso me abater. Eu falei, tudo bem, excelência. Só poderia constar o meu protesto na ata, né? Tudo bem. Aí ele constou. As duas perguntas que eu fiz, que ele indeferiu, ele constou na ata lá, beleza. E aí eu fiz outras perguntas, normal. Consegui fazer algumas pelo preposto. Ok, sem mais perguntas, excelência. Foi a minha testemunha. Aí o juiz, ele fez algumas perguntas, né? E aí, como eu tinha feito algumas perguntas, e aí eu estava prestando atenção no que o juiz estava perguntando. E aí, o que ele estava perguntando que tinha aqui que eu ia perguntar, eu não ia perguntar de novo. Ele com certeza ia indeferir, porque ele já tinha perguntado. Então, beleza. E aí eu fui riscando. Ficou algumas eu consegui perguntar, tranquilo. Nessa parte foi tranquilo. O advogado da reclamada também fez algumas perguntas e a gente... Assim, não saiu o resultado ainda, mas eu acredito que tenha sido bom. O testemunho beneficiou bastante a gente. Deu um testemunho legal, a gente conseguiu, pelo menos pela prova testemunhal, ao meu ver, que foi bem. Beleza. E aí chegou o testemunha da reclamada. E aí a primeira pessoa, fulana, ele falou. Aí era a mesma pessoa que eu tava pensando. Que era a dita... que estava envolvida com tudo. Aí na hora que ele chamou, excelência, eu queria contraditar a testemunha, só que aí ele não respondeu, não falou nada. Por quê? Se você não sabe, o momento de contraditar a testemunha é entre a qualificação e quando ela vai lá cumprir o juramento, como dizer, o juramento. Ela tem que falar a verdade. Esse é o momento de você fazer a contradita. Mas como eu vi, assisti em alguns lugares, né? Eu falei, não tenho experiência nenhuma com audiência. A minha experiência é assistindo os vídeos. Eu vi que tem juiz que não aceita, tem juiz que aceita depois da qualificação. Então, eles indicam sempre a gente fazer na hora que a gente vê a testemunha, a gente fazer logo. Então, até para o juiz também saber que você quer contraditar. E o juiz não falou nada. E aí ele continuou fazendo a qualificação, perguntando o nome, essas coisas. Aí o juiz... Aí eu falei, pela ordem, se o senhor não for contraditar, poderia constar pelo menos na ata, né? Assim, eu sei que é obrigação dele, mas a gente tem que ser educado, né? Aí ele, não, doutor, eu vou só acabar aqui a qualificação e você fala só contradita, né? O motivo que você quer contraditar a testemunha. Ah, tudo bem, excelência, tranquilo. E aí, eu não falei isso, né? Eu falei, tudo bem, excelência. Acabou e aí foi minha vez. Doutor, por que o senhor quer contraditar a testemunha? Excelência, é porque ela é gerente, tem cargo de confiança, pode demitir, contratar. Ah, outra coisa interessante. Na minha testemunha, eu fiz essa pergunta. Fulana, que é a gerente, né? Porque eu já, assim, eu previa que ela ia ser testemunha. Então eu perguntei pra minha testemunha, fulana, a gerente tal, quem foi que te contratou e te demitiu? Porque eu já sabia disso, né? Eu já tinha perguntado na minha entrevista. E aí ela falou, foi fulana. Eu já sabia, né? Então, aí quando eu fui na minha contradita, eu falei, porque ela podia contratar, podia demitir. E também porque ela tem interesse na causa, ela está envolvida num caso de assédio moral. Aí eu disse, realmente ela tem interesse na causa, pelo testemunho ela pode demitir e contratar. Então eu vou... Aí perguntou, fulana, você é gerente? Pode demitir e contratar? Posso. Você tem interesse na causa? Tem interesse da empresa sair vencedora na causa? Ela tem, então, doutor, vou aceitar só contradita, a testemunha não pode fazer o depoimento. Aí eu, por dentro, né? Rapaz, eu sou o Harvard Spectrum mesmo aqui, pensando, né? Só que aí falou, reclamado, tem outra, aí veio outra. Só que essa outra pessoa me quebrou, né? Não foi 100%, eu até anotei os pontos negativos aqui, porque não foi assim perfeita por conta disso. Porque eu não esperava essa outra pessoa, não sabia nem quem era. Veio outra pessoa que eu não sei onde a empresa arrumou. Até depois eu fui conversar com a minha cliente, depois da audiência, né? Pelo WhatsApp mesmo, e a testemunha também até me mandou mensagem dizendo que não conhecia essa pessoa, não sabia quem era, não sabia de onde arrumar essa pessoa. A reclamada trouxe dizendo que era gerente também. Que era gerente geral, mas depois a testemunha me disse que não sabe nem quem é essa pessoa e de onde a empresa arrumou. Então, meu ponto negativo foi esse, porque realmente me deu meio que um baque, assim, como eu não esperava, eu fiquei meio que, oxe, quem é esse cara? Eu fiquei pensando. E aí ele falou que era gerente, aí o juiz ainda perguntou se ele tinha o poder de demitir e contratar. E ele falou que tinha. E aí o que eu fiz? Nada, eu gelei. Eu devia ter contraditado também, né? Porque era o mesmo caso que a outra, só que não fiz. Porque depois que o juiz fez essa pergunta, ele já falou que fez o juramento. Então, na minha cabeça, eu falei, cara, eu não posso mais contraditar, porque já tá no juramento, então não posso. Mas, como depois eu conversei com o pessoal do escritório, eles falaram, rapaz, nesses casos você interrompe mesmo, excelência, e aí vê o que dá.
Se o juiz contraditar, beleza. Se ele não contraditar, beleza. Mas o que não pode é você ficar calado, né? Então, esse foi um erro que eu assumo que eu fiz e realmente eu devia ter contraditado. Eu acho que o juiz até fez essa pergunta para ver minha reação, mas aí eu meio que, como eu não esperava essa pessoa, eu esperava outra pessoa, né, que também era outra gerente. A minha cliente tinha me dito que tinha uma gerente e uma subgerente. E esse outro, ninguém nem conhecia, não estava esperando, então eu meio que fiquei querendo saber quem era essa pessoa. E eu devia ter contraditado. Realmente eu confesso isso. Só que assim, eu não acredito que essa testemunha vá prejudicar o caso. Apesar dele ser gerente, eu acho que o juiz vai... eu acho, né? O juiz vai levar em conta porque ele tinha um cargo de confiança, então não deve ser muito levado em conta o que ele falou. Depois de um testemunho, eu fiz algumas perguntas que eu acredito que o juiz vai levar em consideração. Perguntas sobre horário, que eu acho que dá para fortalecer minha tese, né? E negar um pouco a tese da reclamada. Outro ponto negativo que eu botei aqui, são 2 pontos negativos. É esse e outro é sobre as razões finais, que é onde a gente vai se manifestar sobre a prova. Razões finais, o juiz perguntou, doutores, as razões finais vão ser remissivas, que seriam só enfatizar as provas que já estão no processo. Na verdade, eu falei doutor, sobre as razões finais, né, eu queria um prazo para me manifestar. Aí ele, não, eu já dei o prazo para fazer a réplica, né? Ele tinha me dado o prazo, ele não quis que a gente fizesse a réplica na audiência. Deu 2 dias para me fazer a réplica. Só que aí eu não sei se ele entendeu, foi um erro de comunicação, e aí depois eu fui ver na ata, ele botou as razões finais remissivas. E no caso eu queria um prazo para falar sobre esses testemunhos, né? Que ele era cargo de confiança. Então eu vacilei nisso, eu devia ter... Porque também na hora não me veio na cabeça... Primeira audiência e tal, e assim, a gente aprende assim, né? Então eu devia ter feito razões finais em memoriais, que aí eu poderia falar sobre as testemunhas, né? Sobre as provas. Então, como eu falei, ele me deu um prazo para fazer a réplica, e aí onde eu já até fiz, né? Mas eu vou enfatizar do cartões de ponto, né? Que eles colocaram os cartões de ponto britânico, que é aquelas marcações mesmo iguais, e também ele fez uma contestação meio genérica, que tem alguns pontos que o advogado nem rebateu da minha inicial. Eu vou até pedir para que o juiz considere eles confessem. Assim, eu acredito que a gente vai se sair bem. Eu acredito que não me prejudicou em relação a isso, mas é uma coisa que eu vou ficar esperto. Eu sou uma pessoa que, quando eu erro, assim, eu tenho o costume de errar. Se eu for errar, vai ser por outro motivo, não vai ser pelos mesmos. Vai ser outras coisas que eu vou ficar esperto. Bom, mas então, saldo geral, assim, eu gostei da audiência. Eu achei que me saí bem, assim. Tava mais seguro, não tava tão nervoso. Tanto que eu consegui fazer bastante perguntas. Eu acho que eu fui a pessoa que falou mais na audiência. Até a minha cliente depois falou que o advogado da outra parte mal falou na audiência. Quem falou mais fui eu. O juiz indeferiu algumas perguntas, eu não me deixei abalar por isso. Eu só pedi realmente para que ele constasse em ata algumas perguntas que ele deferiu. Algumas eu realmente acho que não tinha nada a ver. Depois eu fui ler aqui, realmente eu acho que isso não tinha nada a ver com o processo. Essa última parte, quando veio essa testemunha que eu não conhecia, não sabia nem quem era, meio que me desestabilizou um pouco, porque eu até me perdi, assim, não sabia qual era a pergunta que eu ia fazer para ele, porque eu não conhecia ele, né? Não sabia nem quem ele era, se ele tinha algum contato, se ele conhecia. Então acabou meio que me atrapalhando. Algumas perguntas que eu fiz para ele realmente não tinha nada a ver, assim, mas o juiz indeferiu e eu só pedi para ele constar em ata, tranquilo. O juiz não foi em nenhum momento grosso, nem nada, assim, mal educado. Realmente eu acho que ele cumpriu a parte dele, cada um cumpriu a sua parte. E eu gostei muito, o saldo foi positivo. Depois, quando sair assim, a sentença, eu vou falar aqui pra vocês o que é que aconteceu, se deu certo. Por ser a primeira, né, então eu acho importante falar aqui com vocês, até pra poder ajudar alguém que estiver passando também pela mesma coisa. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.